우리를 사랑하시는 하나님 감사합니다. Senhor Deus que nos ama, nós realmente te agradecemos. 우리를 구원해 주시고 몸된 교회 가운데 생활할 수 있도록 도와주셔서 참으로 감사드립니다. Nós realmente agradecemos pelo Senhor Deus ter permitido para que nós pudéssemos viver dentro da sua igreja, que é o corpo de Cristo. 주님 앞에 모일 때마다 이렇게 찬송과 기도를 드릴 수 있도록 도와주셔서 감사드립니다. Senhor Deus, nós realmente te agradecemos por Senhor Deus nos permitir, sempre quando nós nos reunimos, podemos louvar e orar diante do Senhor. 우리의 남은 삶도 주님 앞에 늘 찬송이 되도록 도와주시옵소서. Que todo este tempo que nos resta, que o Senhor Deus possa permitir para que possa se tornar em tempos de oração e louvor. 더 많은 사람에게 복음을 증거할 수 있도록 도와주시옵소서. Que o Senhor Deus possa ajudar para que nós possamos realmente evidenciar mais a sua palavra para todas as pessoas. 이 마지막 시대에 우리에게 복음을 허락하신 것 감사드립니다. Nós realmente agradecemos ao Senhor por ter permitido essa sua palavra nesses últimos tempos. 많고 많은 사람 가운데 먼저 우리를 구원해 주신 이유를 저희들은 알고 있습니다. Nós realmente sabemos a vontade do Senhor Deus de ter nos salvo primeiramente do que todas as pessoas que existem pelo este mundo. 저희들에게 복음 전할 부탁을 하신 것도 알고 있습니다. Nós sabemos que realmente o Senhor Deus também está pedindo e está realmente deixando o seu evangelho em nossas mãos. 우리에게 힘과 능력을 허락해 주시옵소서. Realmente que o Senhor Deus possa permitir a sua força e sabedoria. 모든 것 은혜로우신 주님의 손길에 부탁드립니다. Todas as coisas nós deixamos na mão do Senhor Deus gracioso. 우리를 사랑하시는 예수님의 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. E oramos em nome do Senhor Jesus Cristo que nos salvou. 아멘. Amém. 성경 말씀을 찾겠습니다. Então vamos procurar uma palavra na Bíblia. 데살로니가 전서입니다. Tem uma palavra que está em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses. 4장입니다. 1 Tessalonicenses capítulo 4. 데살로니가 전서 4장 1절부터 3절까지의 말씀입니다. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 1 ao 3. 1절부터 3절까지의 말씀을 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 1 ao 3. Se já acharam, vamos ler todos juntos. Vamos ler. 1, 2. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. 우리가 사는 시대는 정말 성경에서 말씀하시는 마지막 시대라고 할 수 있습니다. Realmente o tempo que nós estamos vivendo hoje é o tempo que a Bíblia nos conta que é o último tempo. 내 주변으로 말미암아서 뿐만 아니라 세계 곳곳에서 많은 일이 일어나고 있습니다. Então, realmente não somente ao nosso redor, mas em todos os lugares do mundo acontecem várias coisas. 그런데 그 모든 것이 성경에 미리 기록되고 우리에게 예언되었습니다. Mas dessas muitas coisas, realmente elas já foram escritas na Bíblia e já foram profetizadas. 우리는 이 마지막 시대에 하나님의 은혜로 구원을 받았습니다. Nós realmente nesse último tempo recebemos a salvação pela graça do Senhor Jesus. 구원받은 저희들에게 하나님께서 특별히 각 사람에게 복음을 전해달라고 부탁하셨습니다. O Senhor Deus, Ele realmente pediu e nos deu esse seu evangelho para que nós pudéssemos pregar este evangelho. 이 복음을 전할 사람은 복음을 받은 사람들입니다. As pessoas que podem pregar este evangelho só são aqueles que receberam este evangelho. 나만 구원받고 끝나는 것이 아니라 또 다른 사람에게 전달해 줘야 된다는 것입니다. Então, não é porque eu ouvi o evangelho e fui salvo que eu não vou fazer mais o trabalho de pregar o evangelho. Eu preciso realmente passar este evangelho para outra pessoa. 우리가 구원받은 것은 은혜로 거저 공짜로 우리가 받은 것입니다. Nós temos recebido a salvação realmente pela graça, sem preço. 그런데 우리가 또 다른 사람에게 공짜로 받은 이 은혜로 받은 구원을 반드시 전해줘야 될 책임이 있다는 겁니다. Então quer dizer que realmente nós temos a responsabilidade de pregarmos este evangelho, que é de graça, para outras pessoas. 데살로니가전서 4장 1절에는
이 일을 더욱 많이 힘쓰라고 우리에게 독려하고 있습니다. Então, se olharmos aqui no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, no versículo 1 ele fala para nós realmente esforçarmos mais, nos exortarmos mais. 우리는 이 일에 힘쓰기에 더욱 힘쓰기 위해서 말씀 앞에 있습니다. Realmente nós estamos nos progredindo cada momento mais dentro da palavra do Senhor Deus. 그리고 교제 안에 있습니다. E nós realmente estamos dentro da palavra do Senhor Deus. 말씀과 교제 가운데 있을 때 우리는 간절히 기도하죠. Quando nós estamos dentro da palavra e da comunhão do Senhor Deus, nós realmente oramos com uma grande súplica. 구원받은 사람에게 첫 번째 눈이 띄어지는 것이 있어요. Então, primeiro, realmente para as pessoas que receberam a salvação, existe uma coisa que se abrem os olhos. 제일 먼저 구원받지 않는 가족의 영혼이 눈에 보이게 돼 있습니다. Então, para aquelas pessoas que receberam a salvação, a primeira coisa que se abre os olhos é quando ele olha para os seus familiares que não receberam a salvação. 우리는 본래 그들을 그렇게 볼 수가 없었습니다. Então, primeiramente, nós não conseguimos enxergá-los dessa maneira. 그리고 구원받고 나서 우리는 가족들의 음성을 듣기 시작했습니다. Mas depois que recebemos a salvação, nós começamos a realmente ouvir as vozes da nossa família. 이전과는 다른 음성이었습니다. Mas essas vozes deles eram vozes diferentes do que nós ouvíamos antes. 그들의 영혼에 간절한 음성이 들리고 있습니다. Quer dizer que nós conseguimos agora ouvir realmente esse som, as vozes do Espírito realmente pedindo pela palavra. 죽어져가는 그 영혼들이 소리치고 있습니다. Todos aqueles espíritos que logo irão perecer para ir para o inferno, eles estão gritando. 누군가가 죽어가면서 나에게 간절히 구원을 요청하면 여러분은 어떻게 하실랍니까? Então, enquanto eu estiver caminhando por algum lugar e tiver alguém gritando, pedindo ajuda, o que vocês querem fazer? 눈을 가리고 귀를 막아버릴 것입니까? Vocês vão tampar os olhos e fechar os ouvidos? 그럴 수가 없습니다. Não tem como fazer dessa maneira. 정말 구원받은 사람은 볼 수 있고 들을 수 있도록 해주셨습니다. Uma pessoa que realmente recebeu a salvação, o Senhor Deus permitiu para que essas pessoas elas possam realmente ver e ouvir. 데살로니가전서 4장 2절에는 이것이 무슨 명령으로 들은 것이라고 말하고 있습니다. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1 até o 3, ele realmente fala que é como é a ordem que nós realmente recebemos para poder ouvir e ver. 그렇습니다. 우리에게 복음 전할 부탁을 하신 것은 명령입니다. O Senhor Deus ele ter nos entregado o evangelho em nossas mãos é uma ordem. 예수 그리스도로 말미암은 우리에게 명령인 것입니다. Então realmente é uma ordem do Senhor Jesus Cristo para nós. 이 복음 전할 부탁을 받은 사람에게 가장 필요한 것이 무엇일까요? Então o que será que é o mais necessário para alguém que recebeu a salvação? 가장 중요한 것이 바로 그 생활의 거룩함입니다. A coisa mais importante para um salvo é realmente a santificação da vida dele. 그래서 여기 3절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. É por isso que se olharmos no versículo 3 está escrito dessa maneira. 3절을 같이 읽어보겠습니다. Vamos ler versículo 3 todos juntos. 1, 2. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. 하나님의 뜻은 이것이다 라고 말씀을 하고 있어요. Aqui está escrito, esta é a vontade de Deus. 그것이 무엇이라고요? O que é a vontade de Deus? 거룩함입니다. A santificação. 왜 거룩함이 필요할까요? Por que será que é necessário a santificação? 구원받은 사람은 예수 그리스도의 피로 단번에 거룩함을 얻어버렸어요. Realmente, as pessoas que receberam a salvação de uma única vez pela graça, eles receberam realmente a salvação pelo Senhor Jesus Cristo. 예수님이 십자가 위에서 필린 그 보혈의 피로 말미암아 우리의 모든 죄가 깨끗하게 돼버렸어요. Pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, de uma única vez na cruz, o Senhor Jesus Cristo fez com que todo o nosso pecado fosse lavado. 예수님 때문에 우리는 영원한 죄사함을 받았습니다. Então, através do Senhor Jesus Cristo, nós recebemos o perdão eterno. 우리는 거룩함을 얻었어요. Nós recebemos a santificação. 의롭다함을 얻었습니다. Nós realmente recebemos a justificação do Senhor. 그런데 우리의 영혼은 의롭다함을 거룩함을 얻었지만은 아직 생활은 그렇지 않습니다. Nosso espírito ele realmente foi justificado e recebeu a santificação do Senhor Deus, mas a nossa vivência ainda não é 그 santa. 필요성을 언제 알게 되냐면 말씀을 들을 때부터 알게 됩니다. Então, quando é que nós realmente percebemos a necessidade de santificar a nossa vida? Quando nós ouvimos a palavra. 구원받지 않은 영혼을 보게 되면 제일 먼저 보이는 것이 자기의 생활입니다. Quando nós realmente olhamos para um espírito, realmente a primeira coisa que nós vemos é realmente a vivência daquela pessoa, daquele ser. 이 복음을 전하려면은 내
생활이 거룩함이 있어야 됩니다. Então, para que eu possa pregar o evangelho para outros espíritos, realmente é necessário que a minha vida seja santa. 그래서 하나님께서 우리에게 한 가지 뜻을 두셨는데, 구원받은 사람에게 한 가지 뜻을 주셨는데 그것이 거룩함이라는 것입니다. Então o Senhor Deus ele realmente deixou um significado, uma importância para todos os salvos. O que é isso? Isso é a santificação. 구원받은 사람은 더 이상 다른 핑계를 댈 수가 없어요. Então as pessoas que receberam a salvação, elas não podem dar mais nenhuma desculpa ao Senhor Deus. 구원받기 전에는 나는 사람이기 때문에 거룩할 수 없다. 죄를 안 지을 수가 없다. 이렇게 말할 수 있습니다. Então, antes de receberem a salvação, as pessoas podem dar a desculpa dizendo: eu sou um homem, eu tenho pecado, não tem como eu ser santo. 이제 구원받은 이후에는 그렇게 말할 수가 없다는 것입니다. Mas após que recebemos a salvação, agora não tem mais como nós darmos essas desculpas. 우리는 먼저 이미 받아버렸어요. 거룩함을 받았습니다. Porque agora nós já recebemos essa santificação do Senhor Deus. 거룩함을 받기 전에는 우리가 이렇게 핑계를 대고 저렇게 핑계를 댈 수 있었습니다. Antes de recebermos essa santificação, nós poderíamos dar uma desculpa assim ou daquele jeito. 그러나 이제 구원받은 사람은 더 이상 그렇게 할 수가 없다는 겁니다. Mas aqueles que receberam a salvação, eles já não podem mais dar essas desculpas. 우리는 음란을 버려야 됩니다. Nós realmente precisamos largar essa prostituição. 마음으로부터 행동으로까지 음란을 버려야 됩니다. Nós realmente, desde o nosso coração até as nossas obras, nós precisamos largar a prostituição. 그래서 예수님께서도 죄를 가장 먼저 말씀하실 때 이 음란죄를 가장 먼저 말하는 거예요. É por isso que o Senhor Jesus Cristo, quando ele cita sobre os pecados, o primeiro pecado que o Senhor Jesus Cristo ele fala é sobre a prostituição. 그 음란죄는 복음을 가로막는 가장 큰 장벽이 되는 것입니다. Então, o pecado da prostituição realmente é o maior muro que tampa o evangelho. 여기 7절, 8절을 같이 또 읽어보겠습니다. 7절, 8절. Então vamos ler versículos 7 e 8 também. 데살로니가전서 4장 7절, 8절입니다. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 7 e 8. 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Porque não nos chamou Deus para a imundície, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. 하나님 우리를 부르셨죠. Então, o Senhor Deus, ele nos chamou. 이 부르심이 구원을 받았다는 말씀이죠. Esse chamado do Senhor Deus significa que ele nos deu a salvação. 구원받고 나서 우리를 부정케 하심이 아니요 거룩케 하심이라고 말하고 있습니다. Após receber a salvação, o Senhor Deus, ele não nos chamou para a imundície, mas para nos santificar. 구원받은 사람에게 가장 중요한 것이 거룩함인 것입니다. A coisa mais importante para aqueles que receberam a salvação é realmente a santificação. 이 거룩함을 저버리는 사람, 버려버리고 얻지 않으려고 하는 사람에게는 우리에게 말씀하십니다. Então o Senhor Deus ele está nos dizendo para as pessoas que realmente querem largar essa santificação, não querem tê-la como a sua ordem. 그렇게 말하는 이 목사를 저버리는 것이 아니라고 말하고 있습니다. 이렇게 그렇게 말하는 거룩해야 됩니다라고 말하는 이 목사의 말을 무시하는 것이 아니라고 말하고 있죠. Ele está falando que não é de desprezar a palavra porque tem um pastor dizendo precisa ser santificado. 이것은 그의 성령을 주신 하나님을 저버리는 것, 버리는 것이라고 말하고 있습니다. Aqui está falando que realmente você está desprezando o Senhor Deus que nos permitiu o Espírito Santo. 우리의 삶을 통해서 생각해 봐야 됩니다. Então, nós realmente precisamos pensar na nossa vida dentro da palavra do Senhor Deus. 그리고 말씀을 들을 때 우리는 결심해야 됩니다. E quando nós ouvimos a palavra, nós precisamos realmente decidir dentro do coração. 하나님께서 그 결심하는 자의 마음에 항상 능력을 주십니다. O Senhor Deus sempre permite a sua força para aqueles que decidem. 말씀이 우리에게 왔을 때 붙잡는 방법은 결심하는 것입니다. Quando a palavra ela vem até nós, realmente o importante é nós decidirmos. 그런데 말씀을 들을 때 결심하지 않고 그리고 결단하지 않으면은 말씀은 우리를 지나가 버립니다. Mas ao ouvirmos a palavra do Senhor Deus e não é formada uma decisão dentro de nós, realmente a palavra do Senhor Deus é ouvida por nós e depois logo esquecida. 저 계단을 내려갈 때 점점 말씀을 잃어버리게 됩니다. Então, cada momento que você vai descendo aquelas escadas, cada degrau, cada momento a palavra ela vai se esquecendo. 운전을 하면서 잊어버리게 됩니다. Enquanto você está dirigindo, você vai esquecendo sobre a palavra. 집에 가서는 아무것도 남지 않아요. E quando você chega em casa, já não resta mais nada. 오늘 말씀을 저희들이 듣지만은
단 한 가지라도 남아야 되지 않겠습니까? Então, a palavra de hoje nós estamos ouvindo, mas não é necessário que realmente reste pelo menos uma palavra dentro do nosso coração. 아, 하나님이 나에게 한 가지 뜻을 주셨는데 거룩함이구나라는 것을 잊지 말으셔야 됩니다. Então, nós realmente não podemos esquecer que o Senhor Deus nos permitiu várias coisas, mas uma coisa que realmente Ele quer nos deixar dentro do nosso coração é a santificação. 이 거룩함을 버리는 것은 하나님을 버리는 것이구나라고 생각하셔야 됩니다. Então, vocês precisam realmente assimilar que quando vocês jogam fora essa santificação, é o mesmo de vocês estarem abandonando o Senhor Deus. 이 거룩함은 한 번에 단번에 되는 것이 아닙니다. Essa santificação não é de uma única vez, na hora que acontece. 우리의 영혼이 거룩하게 된 것은 단번에 이루어졌습니다. Então, realmente, o nosso espírito, ela ter sido santificada foi de uma única vez. 우리의 생활은 그렇지만 우리의 생활은 단번에 거룩해지지 않습니다. Mas a nossa vivência não é de uma única vez que realmente ela vai se tornar santa. 교회를 알고 교회를 사랑하고 교제 가운데 있을 때 점점 우리의 생활은 바뀌게 되어 있습니다. Então, quando nós estamos dentro da igreja, nós estamos realmente ouvindo a palavra. Cada momento nós vamos mudando a nossa vivência dentro da igreja. 그만큼 교회를 멀리하고 교제를 가까이 하지 않으면은 이 시간은 점점 길어지게 될 겁니다. Então, cada momento quando nós nos afastamos da igreja, da comunhão, então cada momento esse tempo de santificação, ela vai se prolongando cada momento mais. 뭐 그리스도인의 성장이 좀 느리면 어때? 이라고 생각하십니까? Tem pessoas que pensam, o crescimento, a progressão do cristão pode ser lenta. Tem pessoas que pensam assim. 그런데 그리스도인에게 구원받은 사람에게 시간은 무엇일까요? Então, mas o que será que é o tempo para as pessoas que receberam a salvação, para o cristão? 구원받은 사람에게 시간은 생명입니다. Para aqueles que receberam a salvação, o tempo é como a vida. 구원받기 전에 시간은 뭐였죠? Antes de nós recebermos a salvação, o tempo era o que para a nossa vida? 금이었죠. Era o ouro, não é? 돈이었습니다. Era o nosso dinheiro. 그런데 구원받고 나서 우리에게 시간은 생명입니다. Mas após recebermos a salvação, o tempo para a nossa vida realmente é vida. 이 세상 돈을 다 모아도 한 사람의 생명을 구원할 수가 없어요. Mesmo que nós juntemos todo o dinheiro deste mundo, todas as riquezas, não temos como salvar a vida de uma pessoa. 우리의 거룩함이 느려지면 느려질수록 이루어지는 영혼이 있다는 것을 꼭 기억하셔야 됩니다. Então vocês precisam realmente lembrar que cada momento, quando mais é atrasada a nossa santificação da nossa vida, realmente existe mais um espírito que está sendo perdido. 오늘 말씀을 성경에 나온 말씀을 들어보니까 어떤 마음이 드셔요? Então quando nós realmente ouvimos a palavra hoje da Bíblia, que tipo de coração vocês tiveram ao ler essas palavras? 하나님이 나에게 지금 간절히 부탁하고 있구나라고 생각이 들지 않습니까? Então realmente nós não ganhamos um pensamento de que o Senhor Deus, Ele realmente com toda súplica está nos pedindo este evangelho, essa santificação, não é? 저는 이 말씀을 준비하면서 이 말씀을 읽고 또 읽으면서 마음에 다가온 것이 있었습니다. Quando eu estava preparando essa palavra, eu li essa palavra, li novamente. Então realmente houve uma coisa que veio até o meu coração. 하나님의 엄중한 명령을 뛰어넘어서 정말 간절히 나에게 부탁을 하고 있구나라는 생각이 들었습니다. Eu tive o pensamento de, pulando sobre ser uma ordem do Senhor Deus, realmente nós podemos ver lá profundamente, eu pude ver que realmente é um desejo, uma súplica, o Senhor Deus está pedindo para mim. 예를 든다면 이런 것입니다. 예를 든다면 Então se eu der um exemplo é assim. 사랑하는 그 부모가 있는데 그 부모에게 사랑하는 자녀가 있었습니다. Então vamos pensar que para um casal, eles realmente tinham um filho muito amável, que eles gostavam muito. 근데 그 사랑하는 자녀가 부모를 버리고 멀리 나가버렸습니다. Mas vamos pensar que este filho, ele deixou seus pais e foi para bem longe. 가끔 통화도 됩니다. Às vezes tem como eles se comunicarem. 그런데 그 부모의 마음은 어떨까요? Mas como é que será que está o coração dos pais? 간절히 돌아오기를 바라지 않겠어요? Eles não têm um coração que realmente desejem, com grande súplica, que o seu filho retorne? 전화할 때 빨리 와라고 때로는 목소리를 높이기도 할 겁니다. Então, tem momentos que quando ele ligar para o seu filho, pode falar, volte logo, ou pode até começar a gritar com o seu filho. 어떨 때는 눈물을 흘리면서 말할 수도 있습니다. Pode ser que em alguns momentos derrame lágrimas para pedindo para o seu filho retornar. 그리고 그 자녀가 돌아올 때까지 눈물로 기도를 하게 될 겁니다. E até que o seu filho retorne, pode ser que essa pessoa, esses pais, eles possam estar realmente derramando lágrimas e chorando pela volta e orando. 그 마음이 바로 우리
하나님의 마음이십니다. Então, realmente, este coração é o coração do Senhor Deus. 나를 구원해 주신 주님의 마음이라는 것입니다. Quer dizer que este é o coração do Senhor que nos salvou. 구원 전에 우리의 상태는 하나님 앞에 죄인이었습니다. Antes de recebermos a salvação, realmente, o nosso estado era de pecador. 우리는 죄 가운데 태어나서 죄를 물 먹듯이 마시면서 살았어요. Nós, quando nascemos neste mundo, nós vivíamos pecando como se nós estivéssemos bebendo água. 하나님을 등지고 떠나 타락된 성품과 육신의 소욕을 따라 살았습니다. Nós realmente vivíamos como pela vontade do Satanás e pela vontade da nossa carne. 그러므로 하나님과 원수가 되어서 죄인의 우두머리로 살았습니다. E assim nós vivíamos realmente como inimigos do Senhor Deus e vivíamos como alfa dentro do pecado. 그리고 그 죄인에게 하나님은 먼저 거룩한 행식을 요구하는 것이 아닙니다. Então o Senhor Deus ele não está pedindo realmente uma santificação de obras. 우리가 구원받기 전에 하나님 앞에 나오니까 너 먼저 똑바로 하고 나에게 와 이렇게 말씀하셨습니까? Então, antes, para recebermos a salvação, o Senhor Deus ele nos disse: você primeiro precisa fazer certo para vir diante de mim. Ele disse isso. 지금도 저기 세상에 죄를 짓고 사는 사람들은 그렇게 생각할 수도 있습니다. Então, as pessoas que agora ainda estão naquele mundo, elas podem ainda pensar assim, que é dessa maneira que se faz. 그런데 그것은 하나님의 말씀을 모르기 때문에 오해하는 것입니다. Mas isso é uma confusão que elas têm por elas não conseguirem compreender a palavra do Senhor Deus. 하나님은 먼저 죄 가운데서 구원을 받기를 원하십니다. Realmente o Senhor Deus ele deseja que primeiramente todos recebam a salvação, sejam salvos desse pecado. 오직 먼저 하나님의 거룩한 생명 받기를 원하시는 거예요. Primeiramente, a coisa que o Senhor Deus deseja é que todos possam receber essa salvação, essa vida eterna. 그리고 그 다음에 구원받은 이후에 생활은 마음을 통해서 하나님이 함께 해주셔요. E após recebermos a salvação, a mudança, a santificação da nossa vida é quando o Senhor Deus ele está junto conosco dentro do nosso coração. 구원받은 이후에 우리는 더 이상 이제 심판받을 죄인이 아니죠. Então, após recebermos a salvação, já nós não somos mais pecadores que precisamos ser julgados pelo Senhor Deus, não é? 우리를 주님의 보혈로 구원해 주셨습니다. Então, o Senhor Deus ele realmente nos salvou com realmente a sua misericórdia. 그리고 우리의 마음 가운데 성령님이 오셔서 이제 우리의 생활을 새롭게 해 주십니다. E ele realmente fez com que o Espírito Santo pudesse vir para dentro de nós e que cada momento pudesse renovar a nossa vida. 그러므로 말미암아 점점 거룩한 사람이 되어갈 수 있도록 도와주십니다. Então, cada momento ele nos ajuda para que nós possamos progredir e se tornarmos em pessoas mais santas. 고린도전서 1장을 한번 보겠습니다. Vamos procurar a palavra que está em 1 Coríntios. 고린도전서 1장 1 Coríntios capítulo 1, 30절입니다. versículo 30. 고린도전서 1장 30절입니다. Capítulo 1, versículo 30. 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. 우리는 이제 하나님께로부터 태어났습니다. Então agora nós realmente nascemos dentro do Senhor Deus. 그 사람을 거듭났다라고 말을 하죠. Quando nós nascemos no Senhor, Ele nos chama de santos. 거듭나지 않냐면은 하나님 나라를 볼 수 없다라고 돼 있습니다. Porque na Bíblia está escrito que se nós não formos santos, nós não podemos ver o reino do Senhor. 하나님의 나라를 눈으로 볼 수 없는 사람은 갈 수도 없을 것입니다. Então aqueles que realmente não conseguem nem ver o reino do Senhor Deus, não tem nem como entrar. 거듭났다는 말은 구원받았다는 말이잖아요. Realmente dizer que ele foi santificado quer dizer que ele recebeu a salvação. 그 사람은 반드시 예수 그리스도 안에 생활하게 돼 있습니다. Então essa pessoa ela está vivendo dentro do Senhor Jesus Cristo. 그리스도 안에 생활한다는 말은 교회가 무엇인지를 알고 교회 안에 살아간다는 것입니다. Então, ela está vivendo dentro do Senhor Jesus Cristo, quer dizer que ela está vivendo dentro da igreja, está sabendo o que é viver dentro da igreja. 교회의 머리는 누굽니까? Então quem é a cabeça da igreja? 목사님이에요? É o pastor? 여러분입니까? São vocês? 예수 그리스도입니다. Não, é o Senhor Jesus Cristo. 우리는 그 몸의 지체들입니다. E nós todos somos os membros desse corpo. 그래서 교회가 어떤 것인지를 알고 교회 안에 머물기를 항상 바란다는 것입니다. Então quer dizer que nós realmente precisamos
Realmente nós precisamos desejar em saber o que é essa igreja e nos tornarmos em corpo dessa igreja. 왜 우리는 그리스도 안에 교회 안에 있고자 합니까? Então, por que será que nós realmente desejamos estar dentro do Senhor Jesus Cristo e dentro da igreja? 그것은 바로 우리가 하나님께로부터 거듭났기 때문에 그리스도 안에 있으려고 하는 것입니다. Isso é porque nós realmente fomos justificados dentro do Senhor Jesus Cristo, então nós realmente queremos nos mantermos dentro dele. 그리스도 안에 있으면 교회 안에 있으면 무엇을 공급받는 줄 아셔요? Então vocês sabem o que nós podemos receber do Senhor Deus enquanto nós nos mantemos dentro da igreja e dentro do Senhor Jesus? 제일 먼저는 지혜를 공급받습니다. A primeira coisa que nós podemos receber é a sabedoria. 사람에게서 나는 지혜가 아니고 하나님께로서 나는 지혜를 얻게 되는 것입니다. Então não é uma sabedoria que vem dos homens, mas é uma sabedoria que vem do Senhor Deus. 그리고 교회 안에 그리스도 안에 있으면 의로움과 거룩함과 구속함을 얻게 된다라고 말하고 있어요. E aqui fala que quando nós estivermos dentro da igreja e dentro do Senhor Jesus Cristo, nós podemos receber realmente a justificação, a santificação e a redenção. 그러니까 교회를 떠나서는 이런 것들을 얻을 수가 없다고 말하고 있습니다. Então, o que nós podemos entender dessa palavra é que se nós nos afastarmos da igreja, nós não conseguimos recebê-las. 하나님께서는 죄를 용서하시고 깨끗게 하셨을 뿐만 아닙니다. Então, realmente, o Senhor Deus, Ele realmente permitiu o perdão dos pecados, mas Ele nos lavou os nossos pecados, mas não foi somente isso. 나에게 의롭게 그리고 영원한 생명을 주셨어요. Ele realmente fez com que nós pudéssemos ser justificados e nos permitiu realmente a santificação. 그리고 교회 안에서 의로운 일을 할 수 있는 하나님의 자녀의 권세, 그 능력을 주셨다는 것입니다. Então, o Senhor Deus, Ele realmente nos permitiu o direito de nós nos tornarmos em seu Filho. 하나님께서는 자신의 자녀들이 거룩하기를 간절히 원하고 계십니다. Então, o Senhor Deus, Ele realmente deseja que os seus filhos possam ser realmente santificados. 그것이 하나님의 뜻이라는 것을 우리는 알 수 있습니다. Nós podemos saber que isso é a vontade do Senhor Deus. 그렇다면 거룩하다는 의미가 무엇일까요? Então, o que será que significa santificar? 자, 하나님께 속한 것은 모두 거룩하다라고 말하고 있습니다. Então, nós podemos saber que todas as coisas que pertencem a Deus são santificados. 자, 하나님의 백성을 뭐라고 하죠? Então, como é que nós chamamos o povo de Deus? 구약에 나타난 하나님의 백성은 이스라엘 민족이라고 하죠. Então, no Antigo Testamento, se olharmos, o povo do Senhor Deus se chama o povo de Israel. 선택한 민족이라고 해서 거룩한 백성이라고 말하고 있습니다. Então, está chamando de um povo que foi escolhido, então se chama de um povo santo. 그리고 하나님께서 성전을 지으라고 말씀하셨죠. E o Senhor Deus disse para eles construírem o santuário. 하나님께서 그 성전을 거룩하다, 성막을 거룩하다 이렇게 말하고 있습니다. E quando eles criaram aquele tabernáculo e o santuário, o Senhor Deus disse, realmente esses locais são santos. 그 안에 사용되는 모든 것은 거룩하다라고 말하고 있습니다. E o Senhor Deus, Ele disse que todas as ferramentas e utensílios que são usados lá dentro são santos. 그래서 모든 성전 안에 쓰는 것에 피를 뿌렸다라고 말하고 있습니다. Então está dizendo também na Bíblia que em todos esses objetos que são santos foi jogado sangue. 그래서 그 피를 뿌려서 거룩하게 한 것입니다. Então ele joga-se o sangue para santificá-las. 그리고 이스라엘 민족의 수도를 뭐라고 하죠? E como é que nós chamamos a capital de Israel? 예루살렘이라고 하죠. Nós chamamos de Jerusalém, não 이 é? 예루살렘을 뭐라고 하죠? E como é que na Bíblia chama a Jerusalém? 거룩한 성이라고 말하죠. Chama de um castelo santo. 예루살렘 성은 장차 우리가 들어가야 될 천국의 모형입니다. Realmente Jerusalém, ela nos mostra a imagem de como é a entrada para o reino do Senhor Deus. 그렇죠. 예루살렘을 거룩하다라고 말하고 É 있습니다. por isso que o Senhor Deus fala que Jerusalém é santa. 또 거룩한 산이 있습니다. Então, realmente também existe um monte que é santo. 그 산을 시온산이라고 E 하죠. também chama este monte de Monte Sinai. 그리고 구원받은 사람, 여기에 구원받은 사람을 뭐라고 합니까? E como é que é chamado todas as pessoas que receberam a salvação que estão aqui agora? 성도라고 이렇게 말하고 있죠. O Senhor Deus nos chama de santos. 그것은 바로 거룩한 사람이라는 뜻입니다. Então, falar que nós somos realmente santos dentro do Senhor Deus quer dizer que nós realmente todos somos irmãos que recebemos a salvação e somos santificados. 이 거룩하다는 것은 완전하다, 깨끗하다라는 의미도 있습니다. Realmente, o outro significado de santo quer dizer que nós somos limpos, nós somos puros, nós estamos completos. 우리가 완전하고 깨끗하게 된 것은 어떻게 누구 때문에 된 것입니까? Então, nós estarmos completos, nós estarmos puros, isso tudo foi ocasionado por causa de quem? 나의 행동 때문에 우리는
깨끗하게 되었습니까? Então é por causa das nossas obras que nós fomos limpos? 내가 이 교회에 지금 다니고 있기 때문에 깨끗하고 완전한 것입니까? É por eu estar frequentando essa igreja que realmente eu fui santificado? 그렇지 않습니다. Não é isso. 예수 그리스도 때문에 우리는 완전하고 깨끗하게 된 것입니다. Então nós nos tornamos puros e nós nos tornamos completos pelo Senhor Jesus Cristo. 또 거룩하다는 말은 구별되었다, 또 분리되었다 그런 뜻도 있습니다. E a outra palavra de nós nos tornarmos santos significa de nós temos sido separados. 우리는 세상에서 죄인 가운데 죄 가운데 살아왔습니다. Então nós realmente vivemos este mundo no meio do pecado. 그 가운데서 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아서 거기서 고별된 거예요. Então, mas após nós crermos em Senhor Jesus Cristo, nós fomos realmente separados deste mundo. 거기서 끄집어내서 분리된 겁니다. Quer dizer que nós fomos resgatados deste meio e fomos realmente separados. 이제 깨끗한 것은 깨끗한 대로 이제 하나님이 교회 가운데서 이렇게 깨끗하게 더 해가려고 하고 계십니다. Então o Senhor Deus ele está realmente tentando fazer com que todos nós que fomos salvos, as coisas puras realmente possam estar com puros, todos juntos que é dentro dessa igreja. 우리는 죄와 부정, 더러운 곳에서 분리된 상태입니다. Então agora nós estamos num estado onde nós fomos resgatados de algo imundo. 또는 우리가 합당치 못한 것으로부터 완전히 분리된 상태예요. De outra maneira é que nós realmente fomos resgatados, fomos separados totalmente de algo que era totalmente errado diante do Senhor Deus. 뭐가요? Então o que é isso? 우리의 영혼이. Então realmente o nosso espírito. 우리의 영혼이 그랬다는 거예요. Quer dizer que o nosso espírito foi resgatado. 신분이 그렇다는 겁니다. Então quer dizer que agora realmente a nossa identidade, a nossa identificação é essa. 그런데 여러분의 상태는 어떻습니까? Mas qual é o estado de vocês agora? 그때 완전하게 우리의 몸도 우리의 생활도 깨끗하게 되었습니까? 아니면은 안 되었습니까? Então será que naquele momento a nossa carne, a nossa vivência também, ela se tornou santa, pura, limpa? 우리의 생활은 우리의 영혼은 이미 깨끗하게 되었지만은 생활은 그렇지 않습니다. Então realmente o nosso espírito ele foi santificado, ele se tornou limpo e completo, mas a nossa vivência, a nossa carne não é assim. 그래서 하나님은 구원받은 사람을 교회 가운데 머물기를 바라고 계셔요. É por isso que o Senhor Deus ele deseja para que todas as pessoas que receberam a salvação elas possam estar sempre dentro da igreja. 그러면은 하나님께서 생활의 구원의 겉옷을 입혀가는 것입니다. É por isso que o Senhor Deus ele realmente dentro da igreja vai nos vestindo cada momento mais com a roupa que nós devemos viver neste mundo. 영혼의 구원은 단번에 받았지만 상한의 구원은 점점 이루어가는 것입니다. Realmente a salvação do espírito foi de uma única vez, mas a santificação da nossa carne precisa ser contínua e progressiva. 하나님께서는 더 이상 세상 사람을 따라가기를 원치 않습니다. O Senhor Deus não deseja que nós continuemos correndo atrás dos passos dos homens. 옛날 우리가 세상에 살았던 것처럼 그렇게 살아가기를 원치 않으셔요. Quer dizer que o Senhor Deus ele não deseja que nós continuemos vivendo como era a nossa vida antes de recebermos a salvação. 하나님은 이 세상에 그 죄인들의 삶을 가증스럽게 여기고 계셔요. Então o Senhor Deus ele realmente vê como algo sujo e coitado as pessoas que realmente vivem como se fosse a sua vida antes de receber a salvação. 이스라엘 민족을 그 애굽 땅에서 이집트 땅에서 탈출을 시켰죠. Então realmente o Senhor Deus salvou o povo de Israel daquela terra do Egito. 그리고 어디를 향해서 달려가고 있었습니까? E para onde que o Senhor Deus fez com que eles caminhassem? 그들은 하나님의 약속의 땅 가나안 땅을 향해서 달려가고 있었습니다. Então eles realmente estavam caminhando em direção à terra de Canaã, a terra da promessa. 그런데 그 가나안 땅에는 누가 살고 있었습니까? Mas naquela terra de Canaã, quem que estavam morando? Quem que estavam dominando aquele território? 가나안 땅에는 가나안 7 족속이 살고 있었습니다. Realmente dentro da terra de Canaã estavam as 7 tribos que estavam naquele local. 하나님께서는 이집트 땅에서 행했던 그것들을 가져오기를 원치 않으셨습니다. O Senhor Deus não desejava que o povo de Israel trouxesse a cultura, tudo que eles haviam aprendido na terra do Egito. 장차 들어갈 가나안 땅에 그 믿음 없이 하나님의 죄 가운데 살아가는 그 사람들의 행위도 본받기를 원치 않으셨어요. E o Senhor Deus também não desejava receber as obras daqueles que sem fé estavam fazendo diante do Senhor Deus. 그것은 장차 우리 같이 구원받은 사람이 이제 교회 가운데서 어떠한 삶을 살아야 될 것인지
말씀하고 있는 것입니다. Então, isso de outra maneira, o Senhor Deus ele está nos dizendo como é que nós, cristãos que recebemos a salvação, devemos viver diante do Senhor Deus. 레위기 20장을 보겠습니다. Vamos ler Levítico capítulo 20. 레위기 20장 23절입니다. Levítico capítulo 20, versículo 23. 레위기 20장 23절의 말씀입니다. Levítico capítulo 20, versículo 23. 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. Então, se já acharam, vamos ler todos juntos. Capítulo 20, versículo 23. Vamos ler todos juntos. 1, 2. E não andei nos estatutos da gente que eu lanço fora de diante da vossa face, porque fizeram todas essas coisas. Portanto, fui enfadado deles. 구원받은 사람은 더 이상 세상 사람처럼 살아서는 안 됩니다. Realmente, aqueles que receberam a salvação, eles não podem viver como as pessoas do mundo. 복음에 합당치 않은 것을 해서는 안 된다는 겁니다. Quer dizer que não podem fazer as coisas que não são dignas de salvos diante do Senhor Deus. 구원받은 사람이 술을 먹는다든지 담배를 핀다든지 또 음행을 한다든지 거짓말을 한다든지 도둑질을 한다든지 기타 등등 해서는 안 되는 겁니다. Então quer dizer que realmente um salvo, ele não pode estar bebendo ou pode estar fumando ou fazendo qualquer pecado ou mentira, qualquer outras coisinhas, etc. Eles não podem fazer essas coisas diante do Senhor Deus. 우리는 작은 것이라도 나의 거룩함을 잃게 하는 것들은 멀리 해야 됩니다. Até que na nossa visão seja algo pequeno, realmente essas coisas pequenas que podem sujar a nossa santificação nós não devemos fazer. 술을 먹으면서 담배를 피면서 누구에게 복음을 전할 수 있겠습니까? Então será que vocês podem estar bebendo ou fumando e tentando pregar o evangelho a alguém? 음란한 죄를 지으면서 누군가에게 복음을 전할 수 있겠습니까? Será que se vocês estão pecando pecados de prostituição e vocês querem pregar o evangelho para alguém, será que vocês conseguem? 거짓말하면서 도적질하면서 어떻게 복음을 전할 수 있겠습니까? Então como é que vocês conseguem pregar o evangelho se vocês mentem e continuam roubando? 이스라엘 민족에게 하나님께서 법을 주셨습니다. O Senhor Deus permitiu realmente a lei para o povo de Israel. 그들에게 짐승들을 먹을 수 있는 짐승과 먹을 수 없는 짐승에 대해서 말씀하셨습니다. E o Senhor Deus realmente ensinou a eles quais animais podem ser comidos e quais que não podem. 그것은 장차 우리가 신앙생활에서 어떤 삶을 살아야 될 것인지 말씀하고 있는 거예요. Então isso realmente de uma certa maneira está nos ensinando de qual deve ser a nossa vivência dentro da nossa vida de fé. 여기 25절을 같이 읽어봅시다. Então vamos ler versículo 25 todos juntos. 1, 2. Fareis, pois, diferença entre os animais limpos e imundos, e entre as aves imundas e as limpas. E a vossa alma não fareis abominável por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo que se arrasta sobre a terra, as quais coisas apartais de vós, para tê-las por imundas. 하나님께서 구별해서 너희 몸을 더럽히지 말라고 말씀을 하고 있어요. Então o Senhor Deus, ele realmente ele faz a diferença de algo imundo e algo limpo para que realmente nós não sujemos o nosso espírito. 이 말씀은 우리에게 지금 무엇을 말씀하고 있죠? Então, essa palavra, o que essa palavra está nos passando agora? 다른 성경을 읽어보면은 먹을 수 있는 짐승과 먹을 수 없는 짐승을 구별하셨습니다. Então, se olharmos em outros livros da Bíblia, nós podemos ver que o Senhor Deus ele realmente cita qual animal que nós podemos comer e qual que são imundos. 짐승 중에는 발이 굽이 갈라진 짐승이 있습니다. Realmente, entre animais, nós temos animais que os dedos eles estão soltos, não é? 손은 이렇게 굽이 갈라졌죠. Então, realmente, nós temos como que fala? Nós realmente temos uma separação dos nossos dedos, não é? 그런데 말은 이렇게 돼 있잖아요. 하나잖아요. Então, mas o cavalo todo, ele não possui dedos, os cascos deles eles são um só. 하나님은 말은 부정하다라고 E o 말씀하셨습니다. Senhor Deus falou que cavalo é realmente imundo. 또 되새김을 먹은 것을 다시 되새김을 하는 짐승이 있고 되새김을 하지 않는 짐승이 있습니다. E o Senhor Deus também ele disse sobre os animais que realmente ruminantes, que eles vomitam o que eles comeram e depois comem de novo, e aqueles que não. 그것은 되새김을 하는 것은 정하지만 그걸 먹어도 되지만은 되새김을 하지 못하는 것은 부정해서 먹지 말라고 하고 있습니다.
O Senhor Deus fala que realmente aqueles animais ruminantes, realmente eles podem ruminar e podem comer novamente, e eles não estão sujos, nós podemos comê-los, mas aqueles animais que ao ruminarem eles não conseguem comer o que eles vomitaram novamente, nós não podemos comer porque eles são imundos. 돼지는 굽이 갈라져 있죠. Então, o porco, ele realmente os cascos deles é separado, não é? 그런데 왜 돼지를 먹지 말라고 할까요? Mas por que será que o Senhor Deus fala para não comerem o porco? 왜 부정하다고 Por 말할까요? que será que o Senhor Deus fala que o porco ele é imundo? 그것은 우리에게 무슨 의미를 주고 있습니까? Então, que tipo de significado essa palavra está nos passando? 돼지는 굽이 갈라졌지만은 되새김을 하지 못합니다. Então, realmente o porco ele está com os cascos separados, mas ele não rumina, ele não consegue vomitar novamente. 또 날아다니는 새 가운데서 먹을 수 있는 것과 먹지 못하는 것을 구별하셨습니다. E entre as aves, o Senhor Deus também fez uma distinção entre quais são limpos e quais são imundos. 날개가 있지만 날아다니지 못하는 것은 부정하다라고 말했습니다. O Senhor Deus ele disse que aquelas aves que têm asas, mas não conseguem voar, eles são imundos. 날개가 있어서 날아는 다니지만은 잡식성이 있습니다. 여러 가지 것을 먹는 것들이 있습니다. 독수리처럼. Então, realmente, entre as aves que têm asas e conseguem voar, cada um possui uma alimentação diferente, como uma águia consegue comer várias coisas. 그건 부정하다라고 말하고 O 있어요. Senhor Deus disse que esses animais que comem tudo de cada, eles também são sujos. 하나님께서 왜 이런 것들을 우리에게 말씀을 하셨을까요? Então, por que será que o Senhor Deus ele nos contou essas coisas? 이것을 단지 율법으로만 이스라엘 민족에게 준 법으로만 생각하면은 우리는 도움을 얻지 못합니다. Se nós pensarmos que isso é somente uma lei proposta pelo Senhor Deus para o povo de Israel, então nós não conseguimos receber nenhum ensinamento, nenhuma ajuda. 이렇게 정한 것과 부정한 것을 구별하는 것은 우리의 건강을 위한 것도 있습니다. Realmente o Senhor Deus ele está dividindo as coisas sujas e as coisas imundas, as coisas limpas, realmente pode ser para a nossa saúde também. 그런데 더 큰 것은 우리에게 주신 영적 교훈이에요. Então, mas a coisa primordial que nós devemos entender é o ensinamento espiritual que o Senhor Deus nos passa. 쪽이 갈라졌다는 것은 이 굽이 갈라졌다는 것은 세상과 구별된 사람을 의미하고 있습니다. Então, os cascos, os dedos, eles estarem separados, quer dizer que este animal ele foi diferenciado do mundo, quer dizer que nós fomos realmente separados deste mundo. 우리는 세상에서 죄에서 구별된 사람이에요. Então, realmente nós somos pessoas que realmente fomos separados deste mundo, do pecado. 스스로가 나는 구별된 사람이구나라고 인정하는 것이 중요합니다. Então, nós admitimos por conta própria, eu realmente sou uma pessoa diferenciada deste mundo. Isso é importante. 되새김을 한다는 것은 말씀을 두고 하시는 말씀입니다. Então, uma pessoa, ela realmente estar vomitando tudo o que ela comeu, realmente isso também, o Senhor Deus está propondo a palavra primeiramente. 코끼리나 큰 그 소들이 몸집이 엄청 큰데 그들은 힘이 셉니다. Realmente o elefante ou aqueles bois, eles realmente são, o corpo deles são muito grandes, eles são fortes. 그들이 고기를 먹어서 힘이 센가요? Será que eles são fortes porque eles comem carne? 그들은 식물을 먹지만은 힘이 셉니다. Então, eles comem realmente os vegetais, mas eles realmente são fortes. 왜 그러냐면은 되새김을 하기 때문에요. Então, por quê? Porque quando eles comem, eles ruminam isso. 말씀을 묵상하고 말씀을 가까이 하고 말씀으로 살아가려고 하는 거죠. Então, o que isso significa? Quer dizer que quando realmente nós, quando temos a palavra, nós recebemos, nós procuramos a palavra novamente. Nós realmente queremos estar próximos para amarmos a palavra. 구원받은 사람은 하나님의 편에서 말씀 안에 살아가야 됩니다. Realmente aqueles que receberam a salvação, eles precisam estar dentro do Senhor Deus, realmente amando a palavra. 날개가 있다는 것은 날개 있는 것은 하늘을 날아갑니다. Realmente ter asas significa que nós podemos voar os céus. 그들은 땅에 살았지만은 하늘로 올라갑니다. Quer dizer que eles realmente vivem na terra, mas eles podem realmente voar para os céus. 구원받은 사람은 이 세상에 살지만은 소망을 천국에다가 두고 살고 있습니다. Realmente nós que somos salvos, nós estamos vivendo neste mundo, mas nossa esperança é de subirmos aos céus. 그렇습니다. 구원받았지만은 이 세상에다 소망을 두면 부정한 것입니다. Então, nós realmente recebemos a salvação, nós temos essas asas, mas nós estamos com a esperança neste mundo, então nós somos imundos. 우리는 하나님의 나라에 소망을 두고 살아야 됩니다. Então, nós realmente precisamos viver tendo esperanças no reino do Senhor Deus. 하나님께서 이렇게 정한 짐승과 부정한 짐승을 통해서
그리고 정한 새와 부정한 새를 통해서 우리에게 영적으로 교훈하고 있죠. Então o Senhor Deus, através desses ensinamentos de quais animais eles são imundos e quais são puros, o Senhor Deus ele nos passa esse ensinamento. 26절을 같이 읽겠습니다. Versículo 26, vamos ler todos juntos. 26절입니다. Versículo 26, vamos ler. 1, 2. E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo e separei-vos dos povos, para serdes meus. 그렇습니다. 우리는 이 세상에서 많고 많은 사람 가운데서 하나님이 구원해 준 사람입니다. Então, dentre muitos povos que existem neste mundo, o Senhor Deus, Ele nos salvou. 우리를 구별하였으니까 구별된 삶을 살려고 결심하셔야 돼요. Então, já que Ele nos salvou, realmente nós precisamos ter uma decisão dentro do nosso coração de viver realmente como uma vida diferenciada pelo Senhor Deus. 결국 우리는 하나님과 거룩하신 하나님과 함께 살 사람입니다. Então, nós realmente somos pessoas que vamos viver junto com o Senhor Deus, porque nós fomos diferenciados. 그래서 우리는 거룩해야 된다는 것을 마음에 결심해야 됩니다. Então, realmente nós precisamos decidir dentro do nosso coração que nós precisamos viver uma vida diferenciada. 이런 이유 저런 이유를 대지 마시고 정말 하나님의 말씀을 따라서 살려고 해야 됩니다. Então não é ficar dando uma desculpa ou outra, mas nós realmente precisamos decidir dentro do nosso coração de vivermos pelo Senhor Deus. 그럼 우리는 구체적으로 무엇으로부터 구별이 돼야 될까요? Então, de uma maneira oficial, o que será que nós precisamos ter dentro do nosso coração para nos diferenciarmos? 하나님과 상관없이 살아가는 세상으로부터 구별이 돼야 됩니다. Então nós realmente precisamos nos dividir deste mundo que realmente vive uma vida que não tem nenhuma relação com o Senhor Deus. 여기 레위기 18장을 한번 봅시다. Então vamos realmente ver agora Levítico capítulo 18. 3절, 4절을 보겠습니다. Levítico capítulo 18, versículo 3 e 4. 레위기 18장 3절, 4절입니다. Levítico capítulo 18, versículo 3 e 4. 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. Então, se já acharam, vamos ler. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para que qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis conforme os meus juízos e os meus estatutos. Guardareis para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. 하나님께서 그대로 행하라고 말하고 있습니다. Aqui o Senhor Deus ele diz para nós fazermos conforme os seus juízos. 환경 때문에 이런 말씀을 바꾸지 말라는 것입니다. Então o Senhor Deus ele está dizendo para nós não mudarmos realmente as obras do Senhor Deus por causa do ambiente que nós nos encontramos. 말씀대로 그대로 행해야 됩니다. Então realmente nós precisamos fazer conforme a palavra. 하나님께서 우리에게 말씀하십니다. Então o Senhor Deus ele agora está nos dizendo: 형제들아 너희 몸을 하나님이 기뻐하는 거룩한 산제사로 드리라 이렇게 말하고 있어요. Então aqui o Senhor Deus ele está dizendo para nós guardarmos os seus estatutos e andarmos diante do Senhor Deus. 우리가 하나님께 드리려면은 거룩하게 해서 드려야 됩니다. Então realmente para nós entregarmos o nosso corpo para o Senhor Deus, realmente nós precisamos ser santos. 여러분이 하나님 앞에 뭔가를 드린다고 하면 더러운 것 드리겠습니까? 깨끗한 것 드리겠습니까? Então se nós vamos entregar algo para o Senhor Deus, será que nós entregamos coisas sujas ou limpas? 깨끗한 걸 드려야 되겠죠. Realmente é necessário que nós entreguemos as coisas limpas. 그러려면 여러분은 이 세대를 본받아서는 안 됩니다. Então para isso nós realmente não podemos pegar como exemplo essa geração que está neste mundo. 항상 말씀을 들음으로 여러분의 마음을 새롭게 해야 됩니다. Realmente por ouvirmos a palavra, a cada momento nós precisamos renovar a nossa vida. 오늘보다 내일이 더 우리의 마음이 깨끗해야 됩니다. Então realmente o amanhã precisa ser mais limpo do que o hoje. 우리는 2016년보다 2017년이 변화되는 삶이 되어야 될 것입니다. Realmente a nossa vida em 2017 precisa ser uma vida de mudança, bem mais limpa e pura do que 2016. 그리고 하나님의 나라를 바라보는 사람은 이 세대를, 이 시대를 바라볼 수 있는 눈을 가지고 있어요. E realmente as pessoas que estão vivendo diante do Senhor Deus e são santas, elas realmente possuem um olho para verem realmente toda essa geração que existe neste mundo. 자고 있는 사람은 그리고 눈을 감고 있는 사람은 이 세상이 어떤 세상인지 지금 어떻게 변화되고 있는지 전혀 알지 못할 겁니다. As pessoas que estão de olhos fechados, que estão dormindo, elas realmente não conseguem enxergar de maneira nenhuma qual é a mudança, o que tem nesse mundo, nessa geração de agora. 이 세대를 분별하지 못할 거라는 거예요. Quer dizer que eles não conseguem diferenciar este mundo.
어느 날 갑자기 주님이 오시는 날 깜짝 놀라서 주님을 맞이하게 될 겁니다. Então, com certeza, na vinda do Senhor Jesus Cristo, no dia eles vão se assustar tanto porque eles nem esperavam pela vinda. 하나님께서는 믿지 않는 자로부터 구별되기를 원합니다. O Senhor Deus, ele deseja que nós realmente possamos nos diferenciar daqueles que realmente não creem na palavra do Senhor Deus. 그것은 믿지 않는 자와 아주 멀리 만나지 말라는 것일까요? Então, será que o Senhor Deus ele está só porque o Senhor Deus disse para nós nos diferenciarmos deste mundo, ele está nos dizendo para nós não nos encontrarmos com as pessoas do mundo? 그러려면 우리는 이 세상을 떠나야 됩니다. Se nós não queremos encontrar com pessoas deste mundo, nós precisamos partir deste mundo. 그럴 수가 없어요. Mas nós não temos como fazer isso. 그렇다면 어떻게 우리가 전도를 할 수 있겠습니까? Então, o que é necessário nós fazermos para pregarmos o seu evangelho? 우리는 이제 믿지 않는 자와 삶의 목적이 전혀 다릅니다. O objetivo da nossa vida é totalmente diferente daqueles que realmente não receberam a salvação. 삶에 살아가는 방법도 달라요. A maneira de nós vivermos também é totalmente diferente. 가치관도 달라요. Realmente, o valor da nossa vida também é diferente. 다릅니까? É diferente? 정말 달라요? É realmente diferente? 아마 이 말씀을 들으면서 양심에 따갑게 찌르는 것이 있을 수 있습니다. Então pode ser que ao ouvirem essa palavra vocês sintam algo alfinetando o coração de vocês. 나는 그렇지 않는데 라고 생각할 수도 있습니다. Então vocês podem realmente pensar falando, eu não sou assim. 그렇다면 오늘 이 말씀을 들으면서 여러분의 마음을 바꿔 보십시오. Mas ao ouvirem realmente a palavra de hoje, eu espero que vocês possam realmente trocar o coração. 삶의 목적을 달리해 보십시오. Então realmente tentem mudar, colocar um objetivo diferente dentro da sua vida. 살아가는 방법도 바꿔 보십시오. Realmente mudem o jeito da vivência também. 여러분의 가치관도 바꿔 보십시오. Realmente mudem também os seus valores. 그래서 여러분이 정말 하나님의 뜻대로 그리고 하나님의 방법대로 살아가려고 해 보십시오. Então realmente vocês também precisam tentar mais uma vez realmente viver conforme a vontade do Senhor Deus, o juízo do Senhor Deus. 성경 그대로 살려고 하면 여러분 손해 볼 것 같습니까? Então se vocês tentarem viver totalmente conforme a palavra do Senhor Deus, a Bíblia do Senhor Deus, será que vocês vão ter prejuízo? 교회를 중심으로 살면 여러분 큰 손해를 볼 것 같아요. Então parece que se vocês viverem pela igreja, a igreja como centro da vida de vocês, parece que vocês vão ver prejuízo. 그렇게 생각하는 것은 나를 구원해 주신 그 주님을 사막처럼 생각하는 거예요. Então vocês pensarem dessa maneira é o mesmo de vocês considerarem o Senhor que nos salvou como o deserto. 정말 가뭄이 가득 든 그런 들판과 같이 생각하는 거라는 거죠. Então quer dizer que realmente 가뭄, 비가 오지 않는. realmente então quer dizer que nós estamos considerando o Senhor Deus como se fosse um campo onde não chove. 그렇지 않습니다. Não é? 우리 하나님은 풍성하신 분입니다. Mas não é dessa maneira. O Senhor Deus realmente é um Senhor que possui fartura. 나를 구원해 주신 분입니다. É um Senhor Deus que nos salvou. 나를 영원한 천국으로 데려가실 분입니다. Então realmente é um Senhor que vai nos levar para o seu reino eterno. 사단의 귀에다 속삭이는 말을 듣지 않으셔야 됩니다. Então realmente vocês não devem ouvir as palavras que o Satanás está sussurrando em seus ouvidos. 이 삶을 교회를 중심으로 하면 너는 반드시 망하게 될 거라는 그 속삭임을 듣지 않으셔야 됩니다. Então realmente vocês não podem ouvir as palavras de Satanás dizendo, se você viver pela igreja você vai fracassar. 사람이 어떻게 이 말씀대로 그대로 살 수 있어? 살 수 없어라는 그 속삭임을 멀리해야 됩니다. Então vocês realmente precisam manter longe o sussurro do diabo que fala, como é que você consegue viver conforme a palavra do Senhor Deus? 우리는 믿지 않는 자를 가까이 하는 것은 오직 전도를 목적으로 하는 것입니다. Então, nós realmente mantemos as pessoas do mundo perto de nós é para nós pregarmos o evangelho. 오직 목적은 전도를 목적으로 그 사람들에게 본을 보이는 삶을 살아야 돼요. O único objetivo da nossa vida de mantermos essas pessoas perto de nós é para que elas possam receber a salvação. 그런데 목적을 달리하게 되면은 죄에 빠지기 쉽습니다. Mas se o nosso objetivo da nossa vida realmente for diferente disso, realmente nós podemos facilmente cair no pecado. 우리 청년들이 결혼하지 않은 청년들이 있습니다. Realmente existem vários jovens no mundo que agora não casam. 그들이 세상에 구원받지 않은 사람들과 결혼하게 되면 어떻게 될까요? E entre esses jovens que não casaram, eles
resolverem casar com as pessoas que não receberam a salvação, as pessoas deste mundo, o que será que acontece? 성경은 뭐라고 말하고 O 있을까요? que a Bíblia será que está nos dizendo agora? 그럴 수 없다라고 말하고 있습니다. A Bíblia fala que não tem como ser feito isso. 불가능한 거라고 말하고 A 있어요. Bíblia fala que isso é algo impossível. 하나님을 이해시키려고 하지 마셔요. Vocês não podem tentar fazer o Senhor Deus compreender a situação de vocês. 아유, 교회 안에는 나랑 같이 결혼해야 될 사람이 없는데요. 어떻게 하겠어요? 결혼을 해야 되고. 이렇게 생각하면 안 된다는 Então 겁니다. quer dizer que ele não pode dar desculpa e falar: "Ah, Senhor Deus, não tem nenhuma pessoa aqui dentro da igreja para que eu possa para que ela possa se casar comigo. Então não tem como eu fazer. O que eu faço? Não tem como dar essa 하나님을 desculpa." 이해시키려고 하지 마시고 말씀대로 살려고 하셔야 됩니다. Então não tentem fazer o Senhor Deus compreender a situação de vocês, tentem realmente viver pela palavra. 하나님은 우리에게 정확하게 말씀하고 있어요. O Senhor Deus ele está nos passando a palavra exatamente. 여기 고린도 후서 6장을 보겠습니다. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 6. 고린도 후서 6장 2 Coríntios capítulo 6. 14절부터 16절까지의 말씀입니다. Do versículo 14 ao versículo 16. 14절부터 16절까지의 말씀을 찾아서 같이 읽겠습니다. Então vamos procurar essa palavra que está em 2 Coríntios capítulo 6, do versículo 14 ao 16. Vamos ler todos juntos. Vamos ler. 1, 2. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e o Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Em que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 이 말씀을 읽으면서 하나님 그럴 수 없어요. 어떻게 그렇게 할 수 있겠어요? 하나님을 이해시키려고 하지 마셔요. Então, como lemos nessa palavra, não tentem realmente fazer o Senhor Deus compreender o que vocês desejam. 아, 그렇구나. 당연히 그렇습니다. 라고 생각하고 하나님의 말씀대로 살려고 하셔야 됩니다. Então, vocês precisam realmente ter um pensamento: ah, o Senhor Deus está certo, eu vou viver conforme a palavra do Senhor Deus. 그러면은 하나님께서 내 삶에 직접 다가오실 겁니다. Então, se nós fizermos dessa maneira, o Senhor Deus ele vai vir para a nossa vida. 내 삶의 구석구석 모든 것에 관심을 두실 겁니다. Realmente ele vai manter o seu interesse em cada canto da nossa vida. 그리고 그 하나님이 나의 하나님이 되어 주실 겁니다. Então, o Senhor Deus ele vai se tornar o Deus da nossa vida. 그리고 나는 그의 친한 백성이 되어질 것입니다. E nós realmente vamos tornar o seu verdadeiro e fiel povo do Senhor Deus. 우리는 죄를 지을 수 있는 환경으로부터 구별이 돼야 돼요. Então nós realmente precisamos nos separar do ambiente onde existe o pecado. 한가하고 시간이 많으면은 뭐를 짓기 쉽죠? Então quanto mais nós temos tempo livre ou sem nada a fazer, o que mais as pessoas elas fazem? 죄를 짓기 쉽습니다. Mais fácil é de elas pecarem. 다윗 왕은 한가할 때 죄를 지었죠. O Davi, quando ele estava sem nada para fazer, o que ele mais fazia era mais estava apto para ele fazer era pecar. 게으르고 나태할 때 죄를 짓기 쉽습니다. Então, no momento quando uma pessoa está preguiçosa e sem nada a fazer, essa pessoa fica mais apta para pecar. 죄의 유혹을 받을 수 있는 곳에 가면 안 되는 거예요. Realmente nós não devemos estar num local onde realmente existe um ambiente favorável para o pecado. 그런 데를 가면서 죄 안 짓게 해주세요. 이렇게 기도하는 것은 어리석은 겁니다. Então, se nós vamos para esses locais e oramos: ah, Senhor Deus, por favor, permita para que eu não peque hoje. Isso é uma pessoa muito insensata. 죄를 짓기 쉬운 장소에는 처음부터 가지 말아야 되는 거예요. Para um local onde é fácil o pecado, o contato com o pecado, realmente já desde o início já nem devemos decidir em ir. 죄를 짓기 쉬운 환경을 스스로가 만들면 안 되는 거예요. Então quer dizer que realmente você mesmo não pode criar um ambiente onde seja favorável ao pecado. 어떻게 만들 수 있죠? Então como é que você cria um ambiente assim? 교제에 자꾸 와야죠. Então como é que você cria? Quando você realmente participa da comunhão. 교회를 사랑하셔야 된다는. Você realmente precisa amar a igreja. 구원받은 사람하고 가까이 하셔야 돼요. Você precisa estar próximo daqueles que receberam a salvação. 마음을 구원받은 사람에게 주고 구원받은 사람에게
사랑을 주고 해야 됩니다. Então, realmente vocês precisam receber, trocar essa comunhão com as pessoas que receberam a salvação. Você dar a palavra para aqueles que receberam a salvação. 술을 좋아하는 사람이 술집에 가까이 가면 어떻게 되죠? Então, o que acontece com uma pessoa que realmente adora beber bebidas alcoólicas e ela vai para um bar? O que acontece? 술 마시게 되겠죠. Ele vai, com certeza ele vai beber. 음란한 그 세상 친구를 자꾸 만나면은 무슨 죄를 짓게 되죠? Então, se ele encontrar com um amigo muito realmente lascivo, o que será que vai acontecer neste mundo? Se ele continua se encontrando com ele? 음란한 마음을 품게 되고 음란한 죄를 짓게 돼 Ele 있습니다. realmente vai ter um coração de prostituição e vai pecar contra o Senhor Deus. 세상 사람을 만나면 세상 사람의 생활 풍습을, 생활 습관을 익히게 돼 있다는 겁니다. Então quer dizer que o homem, quando ele mais próximo está deste mundo, mais fácil ele vai se habituando com os costumes deste mundo. 우리 청년들이 토요일 날은 무엇을 하는지 잘 모르겠습니다. Então eu não sei o que os nossos jovens fazem no sábado. 일을 할 수도 있습니다. Então pode ser que eles trabalhem, 또 다른 일을 할 수도 있습니다. pode ser que eles estejam fazendo outro trabalho. 그것보다 더 중요한 것은 교회에 와서 함께하고 교제하고 우리가 마음을 나눠야 됩니다. Mas uma coisa mais importante do que tudo isso que eles estão fazendo é vir para a igreja para eles terem a comunhão e trocarem, compartilharem a palavra. 여러분은 일주일 중에서 시간을 어떻게 보내고 있습니까? Então os dias durante uma semana, como é que vocês estão gastando? 어떤 사람은 일주일에 2시간 되는 시간을 교회에 있습니다. Realmente uma pessoa, durante uma semana, essas 2 horas, durante uma semana ela gasta dentro da igreja. 그걸 가지고 일주일 동안을 살아가는 겁니다. Então quer dizer que ela vive a semana toda com essas 2 horas que ela gastou dentro da igreja. 어떤 사람은 주일날 와서 말씀을 듣습니다. Tem algumas pessoas que vêm para o domingo para ouvirem a palavra. 봉사도 합니다. Elas também fazem um trabalho voluntário. 수요일날 와서 말씀도 듣습니다. Também vêm para a quarta-feira ouvir a palavra. 금요 교제에 와서도 말씀을 듣습니다. Também vêm para a comunhão de sexta-feira para ouvir a palavra. 그분들에게 묻습니다. E eu pergunto para essas pessoas, 그렇게 하고도 여러분의 생활을 지키기가 어렵잖아요. então mesmo vocês fazendo dessa maneira, realmente proteger a vida de vocês é algo difícil, não é? 내 마음을 뺏어가는 것이 너무 많다는 것을 알게 됩니다. Então realmente nós descobrimos que existem muitas coisas que estão roubando algo dentro do nosso coração. 그런데 일주일에 딱 2시간도 안 되는 시간을 와서 그것도 자주 빠지면서 그러면은요, 여러분의 생활을 어떻게 지켜나갈 수 있겠습니까? Mas essas pessoas que só vêm para participar 2 horas da semana e pode ser que também nem essas 2 horas partilhem, porque eles ficam realmente fugindo, fica sendo roubado. Então o que será que acontece? 여러분이 일주일에 딱 한 번만 식사하고 일주일 사십니까? Então vocês realmente só almoçam uma vez na semana e vivem durante a semana toda? 그럴 수 없잖아요. Não tem como fazer assim. 매일 한 끼를 먹어도 배고프잖아요. Então mesmo que vocês comam uma vez por dia, vocês sempre vão passar fome, não é? 하루에 3번 밥 먹어야 되잖아요. Vocês precisam comer pelo menos umas 3 vezes, 3 refeições ao dia. 그런데 그것도 안 먹어요. Mas vamos pensar que vocês nem fazem essas refeições. 일주일 내내 안 먹어요. Durante uma semana toda vocês não comem nada. 그런데 힘이 있어서 나는 잘하고 있다고요? Então quer dizer que nós temos força e estamos fazendo bem? 이렇게 살다간 내가 죽을 것 같다는 위기감을 가지셔야 됩니다. Então realmente dentro do nosso coração nós precisamos realmente sentir o perigo que nós estamos morrendo. 여러분이 병에 걸려서 3일 동안 밥을 안 먹으면 어떤 생각이 들죠? Então o que será que acontece durante 3 dias vocês não comerem e vocês estiverem passando fome? O que vocês pensam? 내가 이렇게 하다가는 죽을 수 있겠구나라는 생각을 하게 되잖아요. Com certeza vocês vão ter um pensamento, se eu continuar assim eu vou morrer. 병원에 가잖아요. E vocês vão para o hospital, não é? 링겔 주사를 E 맞잖아요. vocês depois recebem várias reposições, não é? 그렇잖아요. Não é? 그런데 신앙생활에서 위기감을 갖지 않고 생활한다는 것은 너무너무 안타까운 일입니다. Então, mas realmente as pessoas que ao estarem ouvindo a palavra ou não estarem, elas não sentirem esse perigo, é realmente algo muito triste. 그리고 모든 거짓된 교훈에서 우리는 구별돼야 됩니다. Então, realmente em todas as comunhões nós precisamos realmente nos separar deste mundo. 나는 괜찮아. 나는 구원받았으니까 나는 괜찮아. 이건 교만입니다. Uma pessoa falar, eu recebi a salvação, não tem problema para mim, eu estou bem. Isso é arrogância. 이제 교회를 통해서 여러분에게 말씀을 공급하게 될 거예요. Então, através realmente
da palavra do Senhor Deus dentro da igreja, nós realmente vamos agora compartilhar, receber essa palavra do Senhor Deus. 말씀을 녹화도 하고 음성으로도 들을 수 있게 해줄 겁니다. Agora vamos fazer com que vocês possam realmente ter as palavras como gravadas e possam ouvir em casa. 그래서 말씀을 못 들으면은 교회에 와서 달라고 하셔야 됩니다. E se vocês não conseguiram ouvir a palavra num dia da semana, vocês podem vir para a igreja pedindo, eu quero ouvir a palavra dessa 내가 semana. 듣지 못한 말씀이 어떤 말씀인지 궁금해야 됩니다. Vocês precisam estar curiosos em saber qual é a palavra que vocês não conseguiram ouvir. 이 주일에 말씀을 듣지 않았으니까 TV를 켜서 다른 말씀을 듣는다고요? 그럴 수 없습니다. Então, porque vocês não conseguiram ouvir a palavra de domingo, não estiveram presentes para ouvir a palavra de domingo. Então, se vocês ligarem a TV e colocarem qualquer palavra, então está tudo bem? 여러분이 여기서 구원을 받았다면 여기서 먹어야 됩니다. Não, está totalmente errado. Se vocês receberam a salvação aqui, vocês precisam comer daqui. 여러분에게 생명을 준 곳은 여러분을 살아갈 수 있게도 할 겁니다. Então, realmente, o Senhor Deus que realmente nos permitiu a vida, Ele também vai nos permitir o jeito de nós conseguirmos sobreviver neste mundo. 여러분을 탄생해 준 어머니가 있고 젖을 먹인 어머니가 따로 있습니까? Então, vocês possuem uma outra mãe que fizeram vocês nascerem e deram algo e deram de mamar a vocês? 그렇지 않잖아요. Vocês não têm uma outra mãe, não é? 근데 왜 말씀을 안 듣는데 아무런 위기감이 없습니까? Mas por que ao vocês não ouvirem a palavra do Senhor Deus, vocês não sentem nenhum tipo de perigo? 하루만 목욕을 안 하면 여러분은 괜찮습니까? Então, se vocês ficarem um dia sem tomar banho, vocês se sentem bem? 3일 동안 목욕을 안 해도 괜찮습니까? Se vocês não tomarem banho durante 3 dias, vocês se sentem bem? 일주일 동안 목욕 안 해도 괜찮습니까? Durante uma semana também está bem? 여러분이 말씀을 듣는 것, 교제에 참석하는 것은 여러분을 씻는 거예요, 씻는 거. Então, vocês estarem vindo para compartilhar a palavra dentro da comunhão, ouvir a palavra do Senhor Deus, é a mesma coisa de vocês estarem se lavando também. 교제는 여러분의 발을 씻는 겁니다. Então, realmente, a comunhão é o jeito de nós lavarmos os nossos pés. 주일 말씀과 수요 말씀과 금요 말씀은 여러분의 마음을 씻어내는 겁니다. Então, a palavra de domingo, a palavra de quarta e de sexta-feira, realmente é de lavarmos o nosso corpo. 하나님의 백성으로서 어떻게 살아가야 될 것인지 힘과 능력을 얻는 것입니다. Realmente é um tempo onde nós podemos ganhar força e conhecimento diante do Senhor Deus de como é que nós devemos viver como povo de Deus. 다른 말씀을 듣게 되면은 여러분은 알지 못해서 끌려가게 돼 있어요. Então, se nós procuramos outras palavras no mundo para ouvirmos, então realmente nós não conhecemos a vontade do Senhor Deus e vivemos sendo puxados por este mundo. 모든 거짓 교훈으로부터 구별돼야 됩니다. Nós realmente precisamos ser separados totalmente de todos esses ensinamentos errados deste mundo. 구원받은 사람이 반드시 구별되고 거룩해야 될 이유가 무엇일까요? Então, qual será o verdadeiro motivo, o real motivo do salvo ele ter que se separar deste mundo? 이 거룩함은 선택 사항이 아닌 거예요. Porque a santificação não é algo que nós podemos decidir em receber ou não. 아, 나는 거룩한 삶을 살 수가 없어 라고 이유를 대서는 안 된다는 겁니다. Quer dizer que vocês não podem dar a desculpa dizendo, eu não consigo viver uma vida santa. 하나님께서 죄에서 구원해서 깨끗하게 해주셨기 때문에 당연히 거룩해야 되는 것입니다. Então, já que o Senhor Deus fez com que o nosso espírito pudesse se tornar santo e também está fazendo com que nós possamos santificar a nossa vida, então nós precisamos com certeza receber essa santificação. 깨끗하게 해놨더니 옷을 입혀놨더니 또 흙에 가서 뒹군다고요? Então é a mesma coisa de nós trocaram a roupa de uma pessoa para uma roupa totalmente limpa, mas ela vai na lama, enrola e volta. É a mesma coisa que isso? 그렇게 할 수 없는 것입니다. Quer dizer que nós não podemos fazer isso. 우리를 깨끗하게 해주신 이유가 있습니다. Tem um real motivo do Senhor Deus ele ter nos feito limpos. 다시는 죄 가운데 살지 않기를 바라시는 거예요. Essa é a vontade do Senhor Deus para que nós não vivamos mais uma vez no pecado. 하나님처럼 거룩하게 살기 위해서입니다. Ele deseja que nós possamos viver uma vida santa como o Senhor Deus. 요한복음 5장에 보니까 38년 된 병자가 있었습니다. Então, se olharmos em João capítulo 5, aparece realmente um enfermo de 38 anos. 그는 실로암 물에 들어가면 먼저 들어가면 나을 수 있는데 한 번도 들어가 본 적이 없는 거예요. Então, se ele entrasse naquele tanque de Betesda, ele realmente pudesse, ele realmente podia, ele tinha o pensamento de que ele realmente poderia ser curado do que qualquer outra pessoa. 그런데 그는 38년 만에 예수님을 만나서 고침을 받았습니다. Mas depois de 38 anos, ele encontrou com o Senhor Jesus Cristo e ele foi curado. 예수님이 그에게 마지막으로 하신 말씀이 무엇입니까? Então, qual é a última palavra que o Senhor Jesus Cristo disse para ele? 요한복음 8장에는 어떤 내용이 나와 있죠? Então, se olharmos em João capítulo 8, aparece que tipo de palavra? 간음 중에 잡힌 여자, 그 여자가 이제
예수님 앞에 끌려 나온 이야기가 나와 있습니다. Aparece sobre a mulher adúltera flagrada em adultério que ela foi traga para diante do Senhor Deus, diante do Senhor Jesus Cristo. 이스라엘 사람들은 이 사람을 돌로 쳐 죽여야 된다라고 말을 했습니다. E o povo de Israel disse: nós precisamos apedrejá-la e matá-la. 그런데 예수님이 이렇게 말씀하셨습니다. Então, mas o Senhor Jesus Cristo disse naquele momento. 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 치라, 돌로 치라 이렇게 Então, o Senhor 말했습니다. Jesus Cristo disse para lançarem as pedras daqueles que realmente não possuírem pecado. 그들은 돌을 다 떨어뜨리고 다 가버렸어요. Todos eles deixaram as pedras no chão e foram embora. 죄 없는 사람이 한 사람도 없었어요. Porque não existia ninguém naquele momento que não tinha nenhum pecado. 그리고 그 여인에게 뭐라고 예수님이 끝에 말씀하셨습니까? E o que o Senhor Jesus Cristo disse por fim a essa mulher? 다시는 죄를 범치 O 말라였습니다. Senhor Jesus Cristo, vai, não peques mais. 구원해 주시고 다시는 죄를 범치 말라였습니다. Então, o que o Senhor Jesus Cristo disse para todos eles? O Senhor Jesus Cristo tirava o pecado deles, salvava eles do pecado e dizia para todos eles: não pequeis mais. 우리는 지금까지 구원은 얻었지만은 죄를 짓지 않을 수는 없습니다라고 말했습니다. Então, o Senhor Jesus Cristo disse: nós realmente recebemos a salvação, então nós não podemos mais pecar. 예수님은 우리를 구원해 주시고 다시는 죄를 범치 말라고 말하고 있어요. Então, o Senhor Deus ele está nos dizendo: já que vocês foram salvos, não pequem mais. 우리는 교회 안에 그리스도 안에 있을 때 우리는 죄를 범치 않을 수 있습니다. Então, quando nós estamos dentro do Senhor Jesus Cristo, estamos dentro da igreja, nós realmente não pecamos. Pode ser que nós 구원받은 não pequemos. 사람하고 더 만나보십시오. Cada momento tente encontrar mais com as pessoas que são salvas. 여러분의 삶은 변화될 것입니다. Realmente a vida de vocês vão ser trocadas. 올해보다 내년이 나을 거예요. Pode ser, o ano que vem realmente vai ser melhor do que este ano. 이번 달 24일에 저희들은 교제의 밤을 하게 돼 있습니다. No dia 24 desse mês nós estamos fazendo a noite da comunhão. 여러분이 정말 중요한 계기가 필요하다면 이제 2016년은 여기서 마감하고 2017년은 오늘부터 준비해서 이제 새롭게 살아야 되겠다 마음을 정할 수 있을 것입니다. Então vocês realmente podem se vocês pensarem, o 2016 é até hoje e agora logo em diante a minha vida vai ser diferente. Então vocês vão conseguir ter uma decisão para viver uma vida de santificação no próximo ano. 우리는 내년을 기약할 수 있습니다. Então nós realmente podemos planejar o ano que vem. 정말 여러분을 변화시켜 주시기를 하나님께 기도해 보십시오. Tentem realmente orar para o Senhor Deus para que possa realmente mudar a vida de vocês. 여러분의 습관이 변하지 않는다면 그 습관을 두고 하나님 앞에 기도해 보십시오. Se o costume de vocês não muda, então realmente orem para o Senhor Deus pedindo: Senhor Deus, por favor, esse costume possa mudar. 내 마음이 하나님의 보시기에 기뻐하는 마음이 아니라면 그것을 놓고 기도해 보십시오. Se a minha vida não parece realmente digna diante do Senhor Deus, digna e justa diante do Senhor Deus, coloquem essa vida em oração, orem diante do Senhor 내 Deus. 가족을 보면서 마음으로 눈물을 흘리지 못하고 복음을 전할 마음이 없다면 그것을 놓고 기도해 보십시오. Se vocês olham para os seus familiares e vocês não derramam lágrimas e vocês não sentem nenhuma vontade de pregar o evangelho para eles, vocês precisam colocar isso como oração e tentem orar. 하나님은 나를 값주고 사셨습니다. O Senhor Deus, ele realmente com preço ele nos comprou. 예수님의 피로 거룩한 성전이 되게 하셨어요. Através do sangue do Senhor Jesus Cristo nos fez o seu santuário. 이 안에 하나님의 성령이 함께하고 있습니다. Então realmente aqui dentro o Espírito Santo está conosco. 그 뜨거운 성령이 우리 안에 있는데 나는 아직도 차가워요. Esse Espírito Santo que é tão quente, ardente, está dentro de nós, mas nós ainda estamos frios. 오늘 여러분의 마음 가운데 작은 불씨가 들어가서 살기를 바랍니다. Então, realmente desejo hoje que realmente uma semente de fogo possa estar dentro de vocês e possa fazer com que vocês possam viver novamente. 꺼져가는 내 안에 그 열정이 다시 한번 오늘 이 말씀을 통해서 불이 붙기를 바랍니다. Eu espero que realmente esse grande esforço que tem dentro de vocês, que está quase se apagando, que realmente o fogo de hoje possa entrar dentro de vocês, possa aquecer novamente. 고린도후서 7장 1절을 보겠습니다. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. 이 말씀을 읽으면서 스스로가 결단을 했으면 좋겠습니다. Eu gostaria que ao ouvirmos essa palavra realmente possa vir uma decisão para a nossa vida. Cada possa decidir. 이 말씀은 나에게 개인적으로 하나님이 하시는 말씀입니다. Esta palavra é uma palavra que o Senhor Deus ele está nos dizendo individualmente para cada um. 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. 우리는 이 말씀을 읽으면서 내 자신을 이제 깨끗하게 해야 되겠다.
온전하게 해야 되겠다. 이런 결심과 결단이 있기를 바랍니다. Então eu espero que realmente após esta palavra nós possamos realmente ter uma decisão dentro do nosso coração, realmente de viver uma vida pura e santa diante do Senhor Deus. 우리는 하나님과 영원히 살 사람입니다. Então nós realmente somos seres que vamos viver eternamente com o Senhor Deus. 우리는 거룩하신 하나님께 속한 사람입니다. Nós realmente somos aqueles que estamos dentro do Senhor Deus. 우리는 그분에게 쓰임을 받아야 될 사람이에요. Nós somos aqueles que realmente precisam ser utilizados pelo Senhor Deus. 하나님은 그 쓰실 사람을 온전케 하십니다. O Senhor Deus, ele realmente quer transformar esses seres que vão ser usados por ele em seres completos. 하나님은 그 성전 안에 쓰는 어떤 물건, 아무리 하찮은 물건이라 할지라도 피로 정결케 하셨습니다. Então, mesmo que para o Senhor Deus seja um objetivo, parece um objeto que parece ser inútil, o Senhor Deus fez com que esse objeto também tivesse utilidade. 나를 내년에는 하나님이 쓰실 수 있도록 이제 우리는 마음의 결단을 해야 됩니다. Nós realmente agora precisamos decidir dentro do nosso coração que eu possa ser útil no ano que vem pelo Senhor Deus. 디모데 후서 2장을 보겠습니다. Vamos ler 2 Timóteo capítulo 2. 디모데 후서 2장 20절 21절입니다. Então, 2 Timóteo capítulo 2. 디모데 후서 2장 20절 21절 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20 e 21. 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos, versículo 20 e 21. 2. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. 내가 금그릇인지 은그릇인지 아니면은 흙으로 된 것인지 나무로 된 것인지 탓하지 마십시오. Então, realmente, não é necessário nós ficarmos resmungando se eu sou um prato de ouro, se eu sou um prato de prata, de madeira ou de barro. 그것이 중요한 것이 아니라 깨끗하냐 이 말이에요. Então, não importa que tipo de prato você é, que tipo de vaso você é importante se é limpo ou não é. 금그릇인데 더러워요. Então, vamos pensar que é um prato de ouro, mas é totalmente sujo. 나무 그릇인데 깨끗해요. E vamos pensar que existe um vaso de pau, mas ele é totalmente limpo. 두 그릇 중에서 여러분은 어떤 것에 물을 떠서 먹으렵니까? Então, dentre esses dois pratos, em qual que vocês querem pôr a água para beber? 더러워도 금그릇입니까? Já que é ouro, mesmo estando sujo, já que é ouro, vocês vão colocar água aqui para beber? 그 안에 똥이 들었는데요. Tem um cocô lá dentro. 이걸로 물 마실랍니까? Vocês querem beber água com aquilo? 할 수 없습니다. Não tem como. 나무 그릇이지만은 깨끗해요. Mesmo sendo de madeira, ele está totalmente limpo. 보잘것없습니다. Não tem o que ver, não tem o que ver nesse prato. 배우지도 못했어요. Não tem nada para aprender com esse prato. 가진 것도 없습니다. Esse prato não tem nada. 다른 세상 사람들이 판단해요. Realmente, as pessoas do mundo, eles julgam esse prato. 그러나 예수 그리스도로 말미암아 깨끗한 이 사람, 그리고 생활이 깨끗한 사람을 통해서 하나님은 일하십니다. Mas essa pessoa que é limpa diante do Senhor Jesus Cristo, se tornou limpa pelo Senhor Deus, ele pode ser utilizado pelo Senhor Deus. 2017년에는 하나님이 나를 쓰실 수 있도록 깨끗한 그릇으로 만들어야 되겠습니다. Então, realmente, em 2017, nós precisamos transformar a nossa vida em vasos que sejam limpos para o uso do Senhor. 우리는 그 일을 위해서 함께 힘을 써야 될 겁니다. Então, nós realmente precisamos esforçarmos, gastar a nossa força todos juntos para que esse trabalho seja feito. 우리는 하나님 앞에 설 때 부끄럽지 않기 위해서 매일의 삶을 우리는 거룩한 삶을 살아야 될 것입니다. Então, realmente é necessário que nós vivamos uma vida santa diante do Senhor Deus para que nós não envergonhemos o Senhor. 여러분이 죄를 짓다가 하나님 만나면 어떻겠어요? Então, o que será que acontece enquanto vocês estavam pecando e de repente vocês encontram com Deus? 부끄럽겠죠. Realmente vocês vão passar vergonha. 그런데 의롭게 그리고 복음을 전하다가 여러분이 주님을 만난다면 어떻겠습니까? Mas vamos pensar que se nós realmente fomos santificados, nós estivermos vivendo uma vida santa e pura diante do Senhor Deus e encontrarmos com o Senhor Deus, o que será que acontece? 아마 그 사람의 눈에는 눈물이 있을 겁니다. Com certeza para os olhos daquela pessoa realmente vai derramar cheio de lágrimas. 그는 복음을 위해서 힘을 썼기 때문에 땀을 흘리고 있었을 겁니다. Essa pessoa com certeza, já que viveu pelo Evangelho, ela vai estar derramando grande suor. 예수님은 그 눈물을 씻겨 주실 겁니다. E naquele tempo o Senhor Jesus Cristo com certeza vai enxugar as suas lágrimas.
땀이 흘린 그의 몸을 안아주실 겁니다. E o Senhor Jesus Cristo com certeza vai abraçar aquele corpo que realmente aquele homem estava suando pelo trabalho. 나의 아들, 나의 충성된 종아 수고했다라는 말을 듣게 될 겁니다. E com certeza ele vai ouvir as palavras: ah, o meu servo fiel e meu filho fiel realmente obedecesse muito bem às minhas ordens. 여러분은 어떠한 삶을 생각하고 계십니까? Então, que tipo de vida vocês estão imaginando agora? 이제 구원받은 사람이 거룩해지는 방법이 있습니다. Realmente existe um método para as pessoas que receberam a salvação delas se tornarem santas. 하나님을 떠나지 말고 항상 가까이 해야 됩니다. É de não se afastar do Senhor Deus, sempre estar próximo ao Senhor Deus. 그러기 위해서 말씀을 가까이 하셔야 됩니다. Então, por isso, realmente é necessário que estejamos perto dessa palavra. 이 말씀을 되새김하고 또 되새김하셔야 됩니다. Então, realmente, nós precisamos ser como um animal ruminante. Nós precisamos pegar essa palavra e comermos, digerirmos e precisamos ruminar e novamente digerir continuamente. 다음 주부터는 우리 형제님이 암송을 할 때 이제 가족 단위로 두 번째 암송은 이렇게 세워서 암송을 하도록 하겠습니다. Então, a segunda memorização vamos fazer com que seja diferenciado entre grupos e se levantem para fazer a memorização todos juntos, cada grupo. 그렇죠. 한 번은 암송하고 그리고 두 번째 암송을 할 때 한 번은 전체 암송을 하고 그 두 번째 암송을 오늘은 베드로 형제님 가족이 일어나서 암송해 주시겠습니다. 이렇게 할 수 있습니다. Então pode ser que na semana que vem possamos fazer a primeira memorização toda a igreja faz e a segunda repetição o irmão pede para que a família do irmão Pedro possa se levantar e fazer. Então a família do irmão Pedro vai e memoriza a palavra, a segunda palavra. 암송 시키니까 안 와야 되겠다 이렇게 생각하시면 안 됩니다. Então vocês não podem estar planejando em não vir porque vão pedir para vocês memorizarem a palavra. 혹시 그러신 분은 안 계시겠죠? Então realmente eu espero que não tenha pessoas assim. 예. 혼자 하기 어려우면은 같이 데리고 오십시오. Então se realmente for difícil fazer sozinho, traga a família toda. 혼자 오시면 혼자 하셔야 됩니다. Porque se você vier sozinho, você vai ter que fazer sozinho. 하나님의 말씀을 가까이 해야 우리는 거룩해질 수 있습니다. Então realmente nós precisamos estar próximos da palavra do Senhor Deus para que nós possamos nos tornar santos. 청년이 무엇으로 그 행실을 깨끗게 하리까? 그렇게 말씀하고 있죠? Então o Senhor Deus está falando, jovem, como é que você vai se tornar santo diante do Senhor Deus? 시편 119편 11절에 보면 주의 말씀을 따라 우리는 깨끗해질 수 있다고 Então, em Salmo 말합니다. 119, o Senhor Deus ele está dizendo que através da palavra do Senhor Deus nós podemos nos tornar santos. 우리는 쉬지 말고 기도해야 됩니다. Nós realmente, sem descanso, precisamos orar. 기도하지 않는 사람은 거룩함에 이를 수가 없습니다. Realmente, uma pessoa que não está orando, não está próxima à palavra do Senhor Deus, não tem como se tornar santa. 우리는 구원받은 이후에 살아가면서 짓는 죄를 자백하는 시간을 가져야 될 겁니다. Então, depois que recebemos a salvação, realmente necessário um tempo para que nós possamos confessar o nosso pecado. 저녁에 자기 전에 꼭 하나님 앞에 오늘 자기의 삶을 돌아보고 자백을 해야 될 겁니다. Então é necessário antes de dormir sempre essa pessoa relembrar toda a vivência daquele dia e realmente confessar a vida dele para o Senhor Deus. 하나님께서 우리를 부르신 교제 속에 항상 참석해야 됩니다. Então realmente nós precisamos participar em toda a comunhão que o Senhor Deus nos convida e nos chama. 내가 참석할 수 없는 환경이라면 참석할 수 있게 해달라고 하나님께 기도하셔야 됩니다. Se nós estamos num ambiente, num clima onde eu não consigo participar, então nós precisamos orar pedindo para o Senhor Deus para que ajude para que eu possa participar dessa comunhão. 하나님은 그 가정을 지켜줄 겁니다. O Senhor Deus com certeza vai proteger aquela família. 그 사업을 지켜줄 거예요. O Senhor Deus vai proteger realmente o trabalho daquela pessoa. 악한 자로부터 도둑들로부터 가정을 지켜주실 거예요. Realmente o Senhor Deus vai proteger a família dessa pessoa dos ladrões, dos salteadores, das coisas ruins. 여러분이 지키려고 하면은 지켜질 수가 없습니다. Se vocês tentam se proteger, vocês não conseguem. 하나님이 지켜주셔야 온전합니다. Realmente é necessário que o Senhor Deus proteja para que seja uma proteção completa. 나는 우리 집에 위험해서 나는 교제에 못 옵니다. 이렇게 하시면은 계속 지켜야 될 겁니다. Então, se vocês realmente dizem, eu não consigo participar do culto porque onde eu moro é um lugar perigoso. Então, realmente vocês precisam realmente pedir para que seja a proteção do Senhor Deus. 내가 집을 빌 때 온 집에 있는 걸 다 털어간다 할지라도 오셔야 됩니다. Realmente, se vocês enquanto vocês saem de casa e deixam a casa vazia, vem alguém e rouba tudo que tem na casa de vocês, mesmo assim vocês precisam vir participar. 그 비어진 부분을 하나님이 채우실 겁니다. Porque aquele local que está vazio, realmente o Senhor Deus ele vai estar preenchendo com o seu poder. 그리 아니하실지라도
교제에 가까이 오셔야 됩니다. Então, mesmo que não aconteça isso, também não importa. Vocês precisam participar realmente da comunhão. 왜 그러냐면 교제로 부르신 분이 하나님이시기 때문에 그렇습니다. Então, por que disso? Porque realmente quem está nos chamando para a comunhão é o próprio Senhor Deus. 하나님이 부르셨는데 제가요 바빠서 못 갑니다. 이렇게 말할 수 있어요? O próprio Senhor Deus, Ele nos chama, venha para a comunhão. Então você consegue dar a desculpa dizendo, eu estou ocupado, eu não posso. Vocês conseguem fazer isso? 제가 약속이 원래 있었어요. 그러니까 저는 못 와요. 이렇게 말할 수 있어요? Então será que vocês conseguem falar, não, eu já tinha um compromisso, eu não posso ir. Será que vocês podem fazer isso? 어느 날 여러분에게 전화가 왔습니다. Então realmente um dia vamos pensar que vem uma ligação para vocês. 상파울로에서 전화가 왔어요. Vem uma ligação de São Paulo. 나를 구원해 주신 예수님이 전화가 온 겁니다. Então foi o Senhor Jesus Cristo que nos salvou, que está ligando para nós. 내가 상파울로에서 너를 만나기를 원한다. 그러면 여러분 어떻게 하실랍니까? O Senhor Jesus Cristo que nos salvou, Ele está dizendo, eu desejo encontrar você aqui em São Paulo. Então o que vocês precisam fazer? 아니 그것은 너무 쉬우니까요. 대한민국 한국에서 전화가 왔습니다. Não, isso é algo muito fácil. Vamos pensar que lá da Coreia vem uma ligação. 내가 너를 한국에서 너를 만나고 싶다. 내가 너를 구원한 하나님이고 너를 구원한 예수인데 내가 너를 만나고 싶다. 그럼 여러분 어떻게 하시겠습니까? Então vamos pensar que vem uma ligação dizendo, eu quero encontrar com você. Eu sou o Deus que te salvou. Eu sou Jesus que te salvou. Eu quero me encontrar com você. Então o que vocês precisam fazer? 주님을 이해시키랍니까? Será que vocês querem fazer o Senhor Deus compreender a situação de vocês? 너무 멀어요. 이렇게 말하시겠어요? Será que vocês vão falar, é muito longe para eu ir até aí? Vocês vão falar isso? 주님이 오셔요. 이렇게 말하겠습니까? Ou vocês vão dizer, o Senhor pode vir até aqui? 내가 여러 가지 약속이 있어요. 돈도 벌어야 되고요. 이렇게 말하시겠어요? Será que vocês vão falar, eu tenho muitos compromissos, eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro? Vocês vão falar isso? 아마 이 중에는 한 사람도 그렇게 말하는 사람이 없을 거라고 생각이 됩니다. Eu realmente penso que não exista nenhuma pessoa que fale essas coisas. 그것이 우리의 마음의 중심에 있어야 됩니다. Realmente isso precisa estar dentro do centro do nosso coração. 자기의 삶의 상황으로 우리 주님을 나를 구원해 주신 주님을 이해시키려고 하시면 안 됩니다. Então vocês não podem tentar fazer o Senhor Deus compreender a situação de vocês. 그것은 하나님 앞에 죄인 것입니다. Isso é um pecado contra o Senhor Deus. 교제 안에서 그리스도께 순종하며 살 때 우리는 거룩해지는 방법을 얻게 됩니다. Então realmente dentro da comunhão, quando nós estamos ouvindo a palavra do Senhor Deus, nós realmente ganhamos uma maneira de podermos santificar a nossa vida. 로마서 6장을 찾겠습니다. Vamos procurar a palavra que está em Romanos capítulo 6. 로마서 6장 19절입니다. Romanos capítulo 6, versículo 19. 로마서 6장 19절. Romanos capítulo 6, versículo 19. 19절 같이 읽겠습니다. Versículo 19, vamos ler todos juntos. 1, 2. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundície e a maldade para a maldade, assim apresentai para vossos membros para servirem à justiça para a santificação. 주님은 우리가 얼마나 연약한지 잘 알고 계셔요. O Senhor Deus, Ele realmente sabe como nós somos fracos. 우리가 말을 하지 않아도 우리의 연약함을 알고 있습니다. Mesmo que não falemos, o Senhor Deus, Ele sabe as nossas fraquezas. 우리는 그래서 교제 안에 말씀 안에 내 자신을 맡기는 겁니다. É por isso que nós realmente mantemos a nossa vida dentro da palavra, dentro da comunhão do Senhor Deus. 스스로가 강하다고 생각하는 사람은 말씀과 교제를 멀리하게 될 겁니다. Uma pessoa que pensa que ele é forte, ele consegue fazer sozinho, essa pessoa ela se mantém longe da palavra. 우리는 주님께 내 자신을 종으로 드려 거룩함에 이르러야 됩니다. Nós realmente precisamos dar a palavra do Senhor Deus como o princípio para nós. Nós precisamos nos dar como servos para o Senhor Deus. 하나님의 종으로 하나님 앞에 거룩함을 가지는 사람에게 하나님은 약속해 주고 있어요. Aqueles que são servos diante do Senhor Deus e realmente recebem essa palavra do Senhor Deus como uma ordem, então realmente o Senhor Deus está nos prometendo uma coisa. 22절을 같이 읽겠습니다. Vamos ler versículo 22 todos juntos. 1, 2. Mas, agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. 자, 그 마지막이 뭐라고요? O que é o fim? 영생이라고 하고 É a vida eterna. 이 영생의 선물을 우리가 받을 사람입니다. Realmente o presente dessa vida eterna, nós somos aqueles que vamos receber. 이미 받았습니다. Nós, na verdade, já recebemos. 이제 우리는 거룩함으로
그 영생에 들어가기에 합당한 사람이 되어야 될 E agora 것입니다. nós precisamos nos tornar em pessoas realmente aptas para podermos receber e entrarmos nessa vida eterna. 데살로니가전서 5장 23절을 읽겠습니다. Né? 데살로니가전서 5장 Vamos ver 1 Tessalonicenses capítulo 5. 5장 23절 24절입니다. 1 Tessalonicenses capítulo 5. 23절 24절 Versículo 23 e 24. 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. 1, 2. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo seja plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 자, 우리에게 거룩함을 온전함을 주실 분은 누구라고요? Realmente o Senhor Deus que Ele vai nos permitir a santificação e vai completar todo o nosso espírito e a nossa vida. Quem é esse Senhor? 우리에게 거룩하라고 말씀하시는 하나님입니다. É realmente o próprio Senhor Deus que fala para nós nos santificarmos. 우리 자신을 단지 우리는 거룩해야 되겠구나. 이 거룩함을 꼭 가져야 되겠구나라고 생각을 하고 이제 교회와 말씀 안에 두는 것뿐입니다. Então nós agora realmente mantemos essa palavra de nós precisamos ser santificados, nós mantemos realmente dentro da igreja, dentro do nosso coração. 그렇게 하시면 하나님이 성실하신 하나님이 반드시 이루실 겁니다. Então se fizermos dessa maneira, com certeza o Senhor Deus que é justo, Ele vai realmente cumprir toda essa palavra. 이것이 성경의 약속입니다. Então isso é realmente a promessa da palavra do Senhor Deus. 아시겠죠? Estão entendendo? 오늘 말씀을 통해서 결단을 하셨으면 좋겠어요. Eu gostaria que vocês possam realmente decidir dentro do coração de vocês através da palavra de hoje. 하나님의 뜻이 거룩함이라는 것을 잊지 않으셨으면 좋겠어요. Eu gostaria que vocês possam realmente não esquecer que a palavra do Senhor Deus, a ordem do Senhor Deus é para que nós possamos nos santificar. 그 거룩함을 이루기 위해서 우리는 교회와 말씀과 기도 안에 있어야 될 것입니다. Então, para nós nos santificarmos, que realmente é necessário que nós estejamos dentro da igreja, realmente dentro da comunhão da palavra do Senhor Deus. 같이 기도하고 Então, 마치겠습니다. vamos orar e vamos terminar. 하나님 감사합니다. Senhor Deus, muito obrigado. 우리가 구원받고 나서 이제 하나님의 뜻을 알게 되었습니다. Após recebermos a salvação, nós realmente agora compreendemos a vontade do Senhor Deus. 그동안 우리는 하나님을 설득했습니다. Durante todo este tempo, nós tentamos fazer o Senhor Deus compreender. 이제 하나님을 설득하기보다는 나의 연약함을 가지고 하나님 앞에 나가겠습니다. Agora, ao invés de nós tentarmos fazer o Senhor Deus compreender, agora nós desejamos realmente ir para diante do Senhor Deus obedecendo a sua palavra. 교회를 사랑하고 교제 안에 있겠습니다. Realmente nós queremos realmente amar essa igreja e nós queremos estar dentro da sua comunhão. 말씀을 되새김하고 세상과 이제 분리되겠습니다. Que realmente nós possamos ruminar essa sua palavra e nós possamos realmente estar afastados deste mundo. 이렇게 결심하는 저와 우리 형제 자매들에게 크게 축복해 주시옵소서. Que o Senhor Deus possa realmente abençoar a minha vida e a de todos os irmãos e as irmãs da igreja que estão ouvindo essa palavra e decidindo dentro do coração. 모든 것 은혜로우신 주님의 손길에 부탁드립니다. Todas as coisas nós deixamos na mão graciosa do Senhor Deus. 우리를 사랑하시는 예수님의 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. E oramos em nome do Senhor Jesus Cristo que nos salvou com grande agradecimento. 아멘. Amém.